Mas, por exemplo, hoje a gente tem materiais no mundo, magnésio. hoje a gente tem materiais na Terra Ah. que são melhores utilizados, inclusive em naves, como como é que é aquele que a gente tem até relógio agora? Titânio, obrigado. Isso, Titânio, carbono. Então, isso a gente não acha. Então, o titânio é encontrado também em naves acidentadas. Titânio também. Assim, tem alguns elementos, Ele é que eu muito falei, duro eu falei, e ele é que leve, eu falei né? alguns, mas tem alguns que são Esses geralmente são os mais, o que encontrados. você falou são os mais comuns. Os mais comuns. Os mais comuns. Tem, por exemplo, nesse museu OVNI lá na Argentina, que eu tive visitando, inclusive, uma peça que caiu de um disco voador, que ela é metal, só que quando ela é colocada sobre a luz do sol, ela se torna um vidro. Você consegue enxergar através do metal. Eu peguei isso na minha mão. E eu vi essas características. Negócio Mas aqueles sensacional. óculos de Volta para o Futuro que o cara tá usando lá, que não... metal, é uma placa de metal fina, né? Mas ela deve ter os cristais do metal orientados de tal forma que Quando numa olha, incidência de luz, você consegue enxergar através. enxergar através. Então a gente colocava, por exemplo, o copo do lado assim, você via o copo por trás do metal, como se fosse um vidro. Negócio impressionante. E esse foi de um acidente de OVNI também, e que consta, né, esse pedaço nesse museu OVNI. E você acha que a gente já tem alguma tecnologia, OVNI? Temos, com certeza. Que com certeza adveio, né, dessas engenharias reversas. Agora, na parte espacial, a gente pouco evoluiu. Porque a mesma técnica, Inclusive, estamos deixando os de mesmos fazer, materiais que a gente usava no passado é o que a gente usa hoje. Agora, se você observar a comunicação nossa, os chips de computador, de celular, a área médica, ela deu uma evoluída legal e muito rápida. Se a gente for considerar a evolução das décadas, a gente vai ver que deu um salto quantitativo. Mas isso seria normal, né? Porque quando você começa a achar alguma coisa, você começa a evoluir, a evolução acaba sendo um pouco mais rápida, porque você já passou um grande passo, né? Então, mas Daquele para melhoria sempre é mais rápido do que a descoberta. A melhoria da descoberta, melhor. A melhoria do que foi descoberto antes, acho que é mais rápido, porque até você descobrir, até você inventar, é uma coisa, mas depois para melhorar é diferente, não seria isso? Também, por isso que a nossa evolução é mais rápida depois. Mas o que acontece? Como caíram naves e algumas foram abatidas, essa tecnologia, alguns cientistas, engenheiros, físicos conseguiram traduzir para a melhoria de alguma coisa nossa já existente. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo claro disso. No passado, a gente via objetos voadores não identificados que a gente chamava de sonda ufológica, objetos menores. E essas sondas ufológicas, geralmente, elas faziam movimentos, né, de L, fazia evoluções no céu, movimento de folha. E naquela época, década de 80, por aí 70, que esses objetos faziam esses movimentos, essa característica era uma característica que falava, isso é OVNI, porque a gente não tinha um avião, a gente não tinha drone, a gente não tinha nada disso naquela época. Então, era uma característica. Hoje, a gente tem os drones que fazem esses movimentos. Então, aí fica a pergunta no ar. Seriam os drones da atualidade, que vão ser utilizados até em guerra e um monte de coisa aí? Já são utilizados há bastante tempo, né? Mas vai ser mais até. Seriam esses drones feitos a partir dessas tecnologias, dessas sondas capturadas? Ou alguém pensou, falou, aquele negócio ali a gente podia tentar fazer isso. Não, mas provavelmente tiveram que pegar a tecnologia para entender. Eu sei de pessoas que tem umas pessoas que são inteligentes realmente e conseguem desenvolver tecnologia e tudo mais. Teve um rapaz que nós conhecemos em Santos, no litoral paulista, ele desenvolveu um motor a jato iônico. Saiu até uma matéria no jornal A Tribuna, isso na década de 80. Os caras da NASA vieram babando em cima dele, pegaram e levaram para os Estados Unidos. Sumiu, nunca mais tive notícia. Então, quando surge alguma coisa assim, e esse motor a jato iônico era baseado em propulsão também de OVNI, tá? Naquela época, na década de 80. Então, assim, os Estados Unidos ele fica ligado em tudo. Aparece alguém que tenha o conhecimento para traduzir em tecnologia, que vai colocar eles numa posição de destaque, né, de avanço tecnológico, frente às outras nações, os outros inimigos.
com certeza eles vão pegar o cara e levar para lá e aproveitar o máximo. E nunca teve uma inserção deles aqui pra briga? Por exemplo, quem abate geralmente somos nós que abatemos eles. Eles nunca vêm acabam tendo uma encrenca com a gente aqui. Assim, geralmente você tem um A ideia deles é o quê? A gente é só... Como é que fala? A gente é só experiência deles mesmo. A gente é só pra estudo deles. Essa seria a... Assim, nunca teve, pelo menos que eu lembre, assim, algum fato em que gratuitamente eles vêm e façam algum mal. Extermina uma cidade, isso aí não. Embora, assim, os militares, eles ficam nessa preocupação e tem já alguns normativos, algumas tropas preparadas, por exemplo, aquelas tropas espaciais, tem o SAS na Inglaterra, eles têm esse tipo de coisa. Mesmo a NASA negando que existe, eles têm... Eles têm. Estão tentando ser preparados para... Tem, você vê na internet aí, tem o SAS, SAS da Inglaterra, eles têm até armas de espuma que, se tiver que atirar no alienígena, ele congela, né? Ele vai ficando solidificado e trava sem matar, para depois eles estudarem o serzinho lá. Então isso já tem. Mas aonde que eu quero chegar? Agora, para usar no ser humano, os caras usam bala mesmo, né, mano? Agora, o revide, quando eles são atacados de alguma forma, isso existe. Agora, destruição em massa não tem. Mas pessoas que foram atacadas e que, no julgamento delas, elas foram agredidas pelos ETs lá, isso existe. Então, por exemplo, Operação Prato, que aconteceu no Pará, pessoas que eram atacadas pelos raios, sugavam pequenas porções de sangue, ficavam marcas no corpo dessas pessoas, isso existe. Então, do ponto de vista do ser humano, é uma agressão, mas pode ser uma experiência científica que eles estão fazendo. Agora, vamos falar do revide. O revide é o seguinte, o ser humano ele é muito bélico e agressivo.